Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E também acrescentamos recentemente o Oséias, capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política, Política entendo como cuidar da cidade, e fé eu apresento para vocês o conceito que retirei do Tratado sobre Política, o livro A República de Platão, em que ele diz que fé é uma das etapas do conhecimento, Então, fé é você transitar do visível para o invisível, da aparência das coisas para a essência das coisas, Então você sai da dimensão da opinião para a dimensão da inteligência, Então, assim, sabendo disso, a gente vem apreciando, os acontecimentos, porque, como recomenda o Evangelho, a gente precisa vigiar e orar. E vigiar é observar os acontecimentos, os fenômenos ao nosso redor, e orar é refletir, pedindo a compreensão do Espírito Santo, Então, assim, o fenômeno mais recente, a passeata das mulheres, contra o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Cunha, que faz referência ao aborto, Então, assim, as mulheres entendem, como um retrocesso à propositura do deputado, que apresentou esse projeto de lei em 2013, e agora foram encerradas as apreciações das comissões, e a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável para a tramitação do projeto e a apresentação desse projeto ao plenário da Câmara Federal. Bom, assim, a gente precisa, entender várias coisas, Primeiro, ler o projeto, E depois a gente, depois de lido esse projeto, tentar compreender o motivo, das passeatas, Eu lendo o projeto, eu discordo totalmente da passeata das mulheres, Porque elas falaram que o projeto, vai beneficiar os estupradores, E o projeto não aborda, a questão do estupro dessa maneira, O que o projeto faz é, assim, não há nenhum retrocesso, porque a lei já garantia, a possibilidade de aborto para as vítimas de estupro, O estupro é uma atitude, é um crime execrável, Então, assim, que traz traumas não só físicos, mas psicológicos, Deixa sequelas sociais na memória da família, e da própria pessoa. Então, assim, a única coisa que o projeto, a iniciativa do Eduardo Cunha, é de que, se há o estupro para justificar o aborto, que que a vítima apresente, o exame de corpo de delito, junto com o boletim de ocorrência da agressão, da violência sexualmente sofrida, Então, assim, por quê? Porque ele entende que está se instalando no país uma indústria do aborto, e ele acha, ele acredita que com essa medida isso pode inibir essa indústria do aborto. É isso que o projeto dele versa, Outra contribuição que o projeto traz é que, para os profissionais de saúde que não querem praticar o aborto, levar a cirurgia, o procedimento abortivo, seja por cirurgia ou por medicamentos, que o profissional, ele pode, assim, recusar fazer o procedimento, ou mesmo receitar os medicamentos e, assim, não promover, a venda, ou o uso desses medicamentos de forma gratuita, Porque o que o Eduardo Cunha quer fazer é inibir essa possível indústria
do aborto, né? E, então, assim, é disso que se trata o projeto. Agora, as mulheres, né, que fizeram a passeata em São Paulo e teve como desfecho a pichação da Catedral da Sé, né, em muitos depoimentos para a imprensa, né, não só a imprensa de grande alcance, mas também assim em depoimentos espontâneos do YouTube, da internet, elas justificam, né, a passeata, né, e a agressão à catedral, né, com palavras de ordem, né. Então, assim, a gente vê que isso é uma iniciativa de um grupo organizado, né, de um grupo supostamente esclarecido, né, mas eu percebo que é um grupo de equívocos racionalizados, né. E então, assim, elas falam que no meio desse grupo, com relação ao aborto, existem grupos oportunistas, que é do fora Cunha, né, a todo custo, né, sob qualquer pretexto, né. Claro que pesa sobre o atual presidente da Câmara a acusação de ele ter dinheiro na Suíça, né, e isso foi comprovado pelo Ministério Público, né, da Suíça. É claro que precisa ser apurado, né, e claro que ele precisa ser punido, né, verificando aí a sua responsabilidade nesse crime, né. Então, assim, mas com relação ao projeto, né, sobre o aborto, né, assim, a gente não pode misturar a nossa antipatia pelo corrupto, né, Eduardo Cunha, com o autor do projeto sobre o aborto, né. A gente não pode misturar essas duas coisas, né? Então, assim, outra coisa também que é interessante a gente ver é que as pessoas também acusam Cunha de colocar esses projetos, né, que estão na esfera dos conservadores, né, e para agradar, né, os deputados, né, de ideologia conservadora, né, e as pessoas associam os conservadores com os evangélicos, né. Então, assim, faz aí um percurso de livre associação, né, de conservadores, né, evangélicos, uma manobra para que ele possa agradar os parlamentares e os parlamentares não darem prosseguimento à cassação da sua presidência na Câmara. Bom, a gente sabe que existem vários jogos, esses jogos muitas vezes eles não são, né, esclarecidos, né. Então, assim, todas essas atitudes são dissimuladas, né, e entre as versões das coisas, né, existem a minha versão, a sua versão e a versão verdadeira que ninguém, né, conhece, né. Então, assim, e pra gente, né, não fazer um julgamento precipitado, nem de um grupo, nem do outro, né, a gente recorre ao próprio Evangelho, que diz que pela régua que você usar para medir as coisas, né, por essa mesma régua você será medido, né. Então, assim, e se você desembaia a espada, né, por essa mesma espada você será ferido, né. Então, assim, então a gente precisa ter muita calma, né. A gente precisa realmente vigiar e orar. A gente precisa observar os fenômenos, né. Sobretudo, ler o projeto de lei, né. Acompanhar os noticiários a respeito, né, de todos os comportamentos do deputado, né, atual presidente da Câmara, e assim, e não estar exposto, né, assim, ao oportunismo, né, porque esse oportunismo ele é fruto da idolatria, né, porque a gente vai criando ídolos, né, e muitas vezes a gente quer remover o mal pela raiz, né, e junto, né, com o joio a gente acaba também, né, tirando o trigo recém-nascido, né. Então, assim, eu vejo que as mulheres estão, assim, equivocadas, né, essas manifestantes, né, e esse equívoco ele tem o charme de ser racionalizado, porque trata-se de pessoas instruídas, né, pessoas inteligentes que a gente não pode subestimar, né. Mas a gente vê que os propósitos são confusos, né.
porque assim, com relação ao aborto, né, assim, a gente precisa ter um critério, né? Ou a gente institui uma cultura de vida, ou a gente institui uma cultura de morte, né? As mulheres, elas são legítimas ao reivindicar que elas façam o que quiserem do seu próprio corpo, né? Mas uma vez que o óvulo é fecundado, né, não se trata mais somente do seu corpo, mas se trata, né, do embrião, o corpo de um outro ser, né, que está, né, pela graça de Deus, hospedado no ventre dela, mas não é mais o corpo dela, né? Então, isso a gente precisa ter essa clareza, esse discernimento, né? E assim, a gente precisa também ter discernimento também sobre as palavras, né? O que é conservador? Conservador são as pessoas que não querem que nada mude, né? Então, assim, quem está sendo, na verdade, conservador são as mulheres, né? Porque o projeto de lei do Eduardo Cunha é uma alteração na legislação, né? E assim, e quem não quer que a legislação seja alterada são as mulheres, né? Então, assim, a gente não pode, né, acusar o Eduardo Cunha nem a bancada evangélica de conservadora, né? Se a gente estiver sendo coerente com o uso dessa terminologia, né, quem está agindo de maneira conservadora são as mulheres, né? Agora, você pode acusar os evangélicos de retrógrados, né? Mas a gente precisa ver que o evangelho, né, em todos os lugares que ele se firmou, que ele foi apresentado, ele antecedeu, né, reformas sociais profundas, né, inclusive, né, em benefício das mulheres, né, porque as mulheres, né, elas deveriam aproveitar mais o evangelho, apreciar mais o evangelho, não só porque é o texto fundador da nossa nação, né, do Brasil especificamente, né, que herdamos isso da colonização portuguesa, né, por mais que haja interpretações distorcidas, mas o texto, né, até onde sabemos, ele se apresenta incólume, né, até os nossos dias, né. Então, mas o protagonismo, né, que teve, né, a mulher no Evangelho, né, e o carinho que Jesus, a figura central do Evangelho, né, teve com as mulheres do seu convívio, né. Então, assim, vamos lembrar da mulher que seria apedrejada, vamos lembrar da samaritana, né. Então, assim, a gente não pode, né, devolver, né, se a gente for justo, a gente não pode devolver a Jesus, ao Evangelho, né, o preconceito, né, sendo que é um livro que lutou, né, desde seu início contra toda forma de preconceito e continuou, né, a obra de Moisés e dos profetas, né, que é libertar o povo do Egito, libertar o povo da Babilônia, né, libertar o povo de todas as formas de opressão e libertar o povo, né, principalmente da idolatria, né. Então, que as pessoas sejam críticas ao Evangelho, né, e o Evangelho até faz esse convite porque o Evangelho mesmo é autocrítico, né. Então essa é a grande beleza e graça do Evangelho, porque ele é comprometido com a verdade, né, e o próprio Evangelho, né, o próprio Jesus, né, nos recomendou a ter cuidado com os falsos profetas, né, com as apostasias todas, né, que existirem, né, e nem todo mundo que falar Senhor, Senhor será reconhecido por ele, né. Então, assim, é essencial, né, que nesses conflitos todos, né, a gente proteja o nosso patrimônio mais precioso, que é a vida, né, e o registro, o testemunho, né, dessa graça de Deus, que é o Evangelho que nos foi oferecido por Jesus, né. Então, Caris Caleté para todos vocês, e a gente precisa apreciar, né, isso sempre com graça e verdade, respeito e doçura, para que a gente possa reduzir o impacto, né, ou o alcance dos conflitos que herdamos.